culto, simplesmente se aceita, todo mundo acredita na Trindade. O que nós percebemos na prática é que existem muitas pessoas que não conhecem o valor dessa doutrina. E que muitas vezes, por desconhecerem não só o valor, mas a própria doutrina, sim, elas acreditam que existe um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Mas o que isso significa para a vida delas? Que diferença isso deveria fazer na vida delas, por exemplo, de adoração? No passado, essa doutrina era amplamente estudada e até mesmo debatida, até que nossos irmãos de séculos passados chegaram a um consenso, que é o que a gente tem hoje. E aí então a igreja, desse tempo mais anterior, começou a deixar de estudar o tema, visto que ele já estava meio que sacralizado para aquelas pessoas daquele tempo. Mas, ao ouvirmos algumas músicas nos nossos dias, e algumas orações de muitos cristãos hoje em dia, nos parece muito claro que pouco se sabe sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, e sobre a obra deles em nossa vida. Daí a importância de nós estudarmos o pensamento e pensarmos também em tudo aquilo que um dia foi compreendido no passado sobre o Deus Trino, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagine você, na época de Cristo, por exemplo, não se falava sobre isso. Na época em que Cristo caminhava com os apóstolos, não se falava em Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Filho estava encarnado e se revelava a eles. Quando é que o Filho começou a ser adorado como Deus também? Quando é que o Espírito Santo, que batizou a igreja naqueles primeiros anos da era cristã, começou a ser adorado como Deus também? Quando é que o cristianismo começou a ter uma noção real do Pai, Filho e o Espírito Santo como Deus verdadeiro, que nos guia, que nos abençoa, que nos acolhe, que nos imerge, nos batiza dentro de si e que ao mesmo tempo nos conduz para fazer a sua vontade nesse mundo debaixo de tão grande perdição? Quando a gente fica longe da doutrina do Deus Trino e das implicações da Trindade para a nossa vida, o que acontece é que a gente começa a orar errado, a gente começa a buscar a vontade de Deus de uma maneira errada, a gente começa a cantar e pedir por questões ou sobre coisas erradas. Então aí está a importância da gente estudar e pensar em tudo que na história da igreja se questionou sobre o assunto. Eu quero começar com um texto bíblico que é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde nós lemos o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse texto é muito conhecido e essa saudação é a saudação que nós estamos acostumados a ouvir e ler, muitas vezes, quase que dominicalmente nos nossos cultos. Também é conhecida como a bênção apostólica, não é? E ela apresenta a graça de Jesus, o amor de Jesus, a graça que nós vemos no sacrifício de Cristo, a misericórdia do Pai em ter enviado o seu Filho para ser sacrificado pela nossa culpa, e o elo de ligação que o Espírito Santo nos proporciona para que tenhamos comunhão com o Pai, através da obra do Filho, pelo poder e mediação do Espírito Santo, que realiza essa ligação a nós, a Cristo Jesus como caminho que nos leva de volta ao Pai. Quando nós procuramos pensar no que os reformadores disseram e pensaram, e também escreveram sobre a Trindade, curiosamente, Trindade que é mencionada nesses versos aqui, nós não encontramos muita coisa. Curiosamente, aparentemente os reformadores não deram muita atenção a isso. Então, quem é que não deu muita atenção à Trindade? A gente vê vários deles. Para começar, Lutero, por exemplo. Lutero, e nem mesmo Zwinglio também. Lutero já na fronte alemã, em Wittenberg e por consequência toda a Alemanha. E depois Zwinglio também, que começa esse processo de trazer a igreja de volta para a Bíblia na Suíça, especialmente no canto mais oeste da Suíça, na cidade de Zurique. E anos depois, Calvino começaria esse trabalho do outro lado da Suíça, já no cantão de Genebra. Então, nessas duas extensões da Europa, tanto a parte mais norte, na Alemanha, quanto a parte mais sul, a Suíça, já ali pertinho da Itália, eles começam essa obra de reforma. E a reforma nada mais foi, embora muita coisa se diga sobre ela, do que um avivamento. Talvez o maior avivamento da história da igreja. Um período no qual homens e mulheres também começaram a ler as Escrituras, começaram a traduzir as Escrituras para a língua do povo, começaram a incentivar que as pessoas lessem e conhecessem, e não apenas ouvissem uma língua
que elas mesmas não entendiam, que era o latim, e que elas supunham que se falava de Deus quando em latim alguém lia as escrituras diante delas, mas que elas agora pudessem ler a Bíblia e pregar a Bíblia e voltar para a Bíblia, questionando a si mesmas, questionando as suas autoridades, questionando, enfim, com base nas Escrituras. Não com base em si mesmas, porque elas compreendiam que não tinham autoridade para isso. A reforma não foi um retorno ao eu, um retorno à sua própria consciência, como se ela fosse soberana para decidir o que é certo e o que é errado, numa espécie de revolução do eu. Tipo, agora eu vou quebrar todo o meu vínculo com a religião, e aquilo que eu achar vai ser o certo. Muito pelo contrário, quando Lutero e depois aqueles que vieram após ele começaram a reforma, a intenção deles era encontrar, sim, um senhor ou uma senhora, ou um guia que conduzisse suas vidas. E eles entenderam que a Sagrada Escritura deveria ser esse guia que nos levaria até Cristo, para que Cristo nos levasse a Deus. Isso porque eles compreenderam que a Escritura Sagrada é mais do que um livro. É uma pessoa que, anteriormente revelada no Verbo, no tempo dos apóstolos se fez carne, como Verbo, que agora é encarnado revela a glória do Pai, e que é crucificado e recebe a nossa culpa. Então, se em Cristo nós encontramos o caminho, e se Cristo é o Verbo encarnado, um retorno para a real autoridade que está acima de credos, de concílios e de autoridades humanas, significaria um retorno para a própria Escritura, para o próprio Verbo, como o fundamento para tudo aquilo que a gente tivesse que acreditar nesse mundo, nessa vida. Portanto, quando os reformadores voltaram para a Escritura, e aí o lema sola Escritura, somente as Escrituras, como fundamento para a gente ler o mundo, por exemplo, se fosse hoje, o que vocês acham sobre aborto? Bom, vocês não acham nada, vocês nem têm que achar, porque nós não achamos mais. O que você acha sobre eutanásia? Mesma coisa, você não tem que achar nada. O que você acha sobre casamento homossexual? Você não tem que achar nada sobre isso, porque você é um homem morto, você é uma mulher morta. Eu morri há 21 anos atrás. Há quanto tempo você morreu? E aquela mente, aquele acho, aquela ideia que você e eu possuíamos antes de conhecermos a Cristo, acabaram lá. E agora estamos sendo renovados diariamente, por meio da renovação e da transformação da nossa mente, para que nela esteja a mente de Cristo. Logo, não é o que eu acho do aborto, não é o que eu acho do casamento homossexual, é aquilo que Cristo me ensina sobre tal e qual coisa, e a palavra dele, visto que ele, como Cristo encarnado, como Verbo que se fez carne, João 1,14, antes de se encarnar, já havia se revelado, por meio dos profetas e de tantos outros no Antigo Testamento. Logo, nós também devemos voltar às Escrituras. Quando eles começaram a fazer isso, no século XVI, Zwinglio, Lutero, Butzer, Calvino e tantos outros, aliás, muito antes deles, outros também, como Tyndale, como Wycliffe, como Hus, como Anselmo, como Agostinho e tantos outros que clamaram, vamos voltar para a Bíblia, vamos ler o que a Bíblia fala. Uma das coisas que os reformadores não deram muita atenção foi justamente a Trindade. E ambos, tanto Lutero como Zwinglio, simplesmente aceitaram as formulações antigas da unicidade e da trindade de Deus, desenvolvidas nos primeiros concílios da história da igreja, e que estão registrados nos credos. Um deles a gente leu no início do nosso tempo, hoje à noite, o credo de Nicéia. E nenhum deles se sentiu compelido a aprimorar esse ensino, porque não tinha porquê, estava tudo ali. Então, para a gente entender qual era o pensamento dos reformadores sobre o Deus Trino, a gente tem que voltar para esses documentos antigos. O que disseram, então, esses antigos credos dos pais da igreja? Agora eu quero fazer uma maratona de leitura dos credos aqui com vocês, pelo menos alguns deles. Será uma leitura extensa que eu farei. Vocês vão me acompanhar aqui no Data Show, e aqui a gente vai tentar identificar a teologia da Trindade para esses homens que viveram nesse tempo. Por exemplo, o credo dos apóstolos, que foi descoberto séculos depois da era dos apóstolos,
e que provavelmente não foi escrito pelos apóstolos, mas é um resumo daquilo que pregaram os apóstolos, e que é, pelos historiadores, tido como do ano 70 até o ano 100, 110 depois de Cristo, mais ou menos. Ou seja, ele é bem antigo, embora foi descoberto alguns séculos após. Nele nós lemos o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, o Pai onipotente, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, aqui a catolicidade da igreja, ou a universalidade da igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quando se diz na Santa Igreja Católica, todos entendem isso daqui? Isso não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Tanto é que, quando o Credo dos Apóstolos foi escrito, ainda não existia a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, ainda não existia. Quando eles dizem Igreja Católica, eles estão pensando na Igreja Universal, mas que também não é a universal. Você está entendendo? Eles tinham na mente deles o quê? Uma igreja mundial. Ou internacional. Para onde a gente correr, pessoal? Não tem jeito. Mas tudo isso significa católica. Catolicidade, a universalidade. Ou seja, são cristãos do mundo todo, de todos os tempos. Pessoas que em todas as eras confessam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se arrependeram dos seus pecados. Pois bem, aqui nós vemos a Trindade. Quando nós caminhamos para o credo niceno, ou niceno-constantinopolitano, como mais adiante ele acaba sendo denominado também, a gente vê a mesma coisa. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho, unigênito de Deus e nascido do Pai, antes de todos os séculos. Agora presta atenção, esses nossos irmãos de quase 1.600, 1.700 anos atrás, gente, esses homens, eles já estão há 1.700 anos no céu adorando a Jesus. A gente está aqui, mas eles escreveram isso. E eles, 300 anos depois de Cristo, escreveram que Cristo era Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado ou não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por amor de nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, se fez homem, e foi também crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos. Padeceu, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, segundo a Escritura, subiu ao céu, está assentado à destra do Pai, virá pela segunda vez em glória, para julgar vivos e mortos, seu reino não terá fim. E agora a terceira pessoa da Trindade, né? Ou a pessoa do Espírito Santo, eu não gosto dessa terminação terceira pessoa, nem bíblica ela não é, mas tudo bem. E no Espírito Santo, porque não existe primeiro, segundo, terceiro, ok? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso, meus irmãos, esse período, 381 depois de Cristo, ainda é considerado o período da igreja primitiva. Ainda é o período no estudo da história da igreja, nós chamamos de igreja antiga, isso que popularmente a gente chama de igreja primitiva, né? Já nesse tempo eles tinham essa concepção, que falou pelos profetas, e na igreja una, santa, universal, católica, né? E apostólica, confesso um só batismo para a remissão de pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Um pouco mais adiante, cerca de 70 anos depois do credo de Nicéia, nós temos a definição de fé da Calcedônia, o credo de Calcedônia, depois do concílio que lá aconteceu. E veja o que nós lemos desses irmãos do século V. Fiéis aos santos pais, ou seja, fiéis a tudo aquilo que eles escreveram antes de nós. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, a palavrinha homoúcio, ou seja, a mesma substância ao Pai, ou seja, ele não tem diferença nenhuma em termos de essência que o Pai,
segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. E em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Essa concepção da Theotokos, ou Mãe de Deus, não atribui a Maria nada mais do que essa certeza de que nós cremos que ele foi gerado por ela. De que o Espírito Santo desceu sobre ela e com poder fez com que ela concebesse, a fim de que ela fosse mãe do Deus homem. Só isso. E um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, humana e divina, não é? Inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, a hipóstasis, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Aqui em 451, há mais de 1.500 anos atrás, quase 1.600 anos atrás, a preocupação maior nesse século V era a correta observação da divindade de Cristo, por conta de algumas heresias daquele tempo, como a dos arianos e outras, mas principalmente o arianismo, que confessava que Jesus Cristo não era Deus, mas ele era uma espécie de criatura, uma espécie de criação do Pai também, falando de uma maneira mais simples aqui. Então havia essa preocupação, mas aqui o Filho é colocado ao lado do Pai. E por fim, mas não menos importante, o credo de Atanásio. E esse tão especial, e Atanásio, um grande herói da fé, um dos pais da igreja, um dos homens mais usados por Deus durante esse período da igreja antiga, ou igreja primitiva, ele escreveu vários pontos, nos quais ele assevera, não é? Aquilo que ele concebia sobre a Santíssima Trindade. Eu quero colocar alguns aqui para vocês, são vários, mas não é tudo. Primeiro ele diz, todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé universal cristã, tudo aquilo que antes de nós, os verdadeiros cristãos creram. Quem quer que não a conserve íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé universal consiste em venerar um só Deus na Trindade, adorar a Deus na Trindade. E a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância. Ou seja, o que significa Trindade na unidade? O que significa unicidade na Trindade? Significa que é um só Deus, unicidade. Mas nesse um só Deus, subsistem, que é um termo que os reformadores adoravam, não é? Subsistem eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas. Três pessoas, mas não três deuses, como Atanásio vai explicar. Mas que subsistem essa trindade eternamente em uma unicidade chamado Deus. Quinto ponto que ele observa, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra do Espírito Santo. São três pessoas distintas. O pai conversa com o filho. E não é tipo eu que sou pai e também sou filho. Eu sou filho da dona Vilma e do seu Wilson. E eu sou pai do Natan e da Ana. Então, quando eu falo, eu sou pai e sou filho. Não é como se eu estivesse falando comigo mesmo, sabe? Olhando no espelho e conversando comigo mesmo. Não é esse tipo de conversa que Deus tem, por exemplo, em Gênesis, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é ele olhando no espelho e diz, vamos fazer hoje a nossa imagem. Não é esse tipo de coisa. São três pessoas. Três que subsistem eternamente em um só Deus. Sexto ponto, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Qual o Pai, tal o Filho, também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. É fácil de entender isso, gente? Não é. É doideira. Ponto 12. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só Deus, incriado e um só Deus imenso,
Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todavia, não há 3 deuses, porém, um único Deus. Eu digo para vocês, isso não entra na nossa cabeça. Nós não temos condições de compreender, muito menos descrever a Trindade em sua perfeição. Porque Deus, de certo modo, guardou para si a correta compreensão de quem Ele é. E nossa mente, por mais que se desdobre a compreender, jamais alcançará a perfeição de quem Ele é. Só Ele sabe quem Ele é. Nós podemos tatear e perceber pistas, esboços, caricaturas daquele que se revela a nós, para que nós saibamos na presença de quem estamos. Mas ainda assim ficaremos longe de alcançarmos a plenitude de quem Ele é. Porque se compreendêssemos perfeitamente a sua pessoa, talvez seríamos como Ele. Ou alcançaríamos a maturidade dEle. Mas tal como Ele é infinito e a nossa mente finita, nós jamais o compreenderemos perfeitamente. Por isso que tem certas coisas que não batem, dão tilt, né? Começam a falhar na nossa cabeça. 17, como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. 18º ponto de Atanásio em seu credo. Entretanto, não são 3 senhores, porém um só Senhor. Não existem outros senhores. Não existem outras senhoras. Há um só Senhor nos céus e na terra. 19º ponto de Santo Atanásio, como o catolicismo romano e também a igreja ortodoxa russa e grega e outras tradições cristãs o chamam, não é? Porque assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa, tomada em separado, é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião católica, ou seja, a religião universal, ou mundial, ou internacional, ou enfim, global, não existe ainda, né? Mas aí fica meio esquisito, global, né? Enfim, de dizer que são 3 deuses, ou 3 senhores. Perceba como que naquele tempo, igreja antiga ainda, primeiros séculos do cristianismo, o bispo Atanásio, chamado hoje de Santo Atanásio, compreendia de que jamais a igreja poderia chamar a outro de Senhor ou Senhora, senão a Jesus Cristo somente. E ele continua, ponto 20. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. 21º, o Filho é só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. E aqui, pessoal, eles descrevem, mas nem mesmo eles entendem o que significa que é criado, mas que não é criado, mas é gerado. Lendo vários estudiosos e comentaristas desses credos antigos, eles mesmos descrevem que eles colocavam isso para tentar, mas nem eles mesmos entendiam direito o que eles escreviam. Por exemplo, quando você diz que algo é gerado na eternidade, o que isso significa? Primeiro, o que é a eternidade? A eternidade é a ausência completa de tempo. Para dar um pouquinho mais de informação para a mente dos irmãos aqui. O que é o tempo? O tempo é a criação de Deus. Quando Deus criou esse mundo, Ele criou o espaço e o tempo. O tempo não é uma coisa aleatória, o tempo é criação. Como Deus criou a jabuticabeira e o pernilongo e a lagartixa, Ele criou o tempo. Tanto é que quando Jesus voltar, esse mundo será desfeito e o tempo será desfeito. Foi Albert Einstein que criou a teoria da relatividade geral e especial, dentro da qual concebe-se que o tempo é uma criação. E o espaço-tempo está ligado, não vamos entrar nesse assunto aqui, até porque eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas é impressionante nós refletirmos sobre o ponto que, antes da criação do tempo, não há tempo. E quando não há tempo, quando você fala de uma coisa criada, você fala de uma coisa que sempre existiu. Porque se não há tempo, não pode ter um início e não pode ter um fim. Não existe tempo. Tempo só existe dentro daquele espaço no qual nós podemos ter um início, meio e fim. Por isso temos tempo. Temos o ontem, temos amanhã. Mas na eternidade não existirá o tempo. Deus destruirá o tempo. É por isso que aquele que morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, diz as Escrituras. Por quanto tempo? Não tem tempo. Você está entendendo? Aquele que diz, não, pode ser que depois de um tempo, mas peraí, Deus vai criar um outro tempo lá? Porque o tempo está ligado com o espaço, está ligado com a matéria, está ligado com o que Deus criou nesse universo que nós conhecemos. Desfeito o universo conhecido.
e presentes em um novo céu e uma nova terra, onde o tempo não existe. Se você foi sem Cristo, você está perdido para sempre, porque não haverá um fim para o tempo. Quando ele diz então que Jesus é gerado na eternidade, simplesmente isso quer dizer que eles não fazem a menor ideia do que isso significa, mas simplesmente que ele é eterno, porque nada pode ser gerado na eternidade. Mas quer dizer também que ele procede do Pai, no tempo, vindo do Pai. E significa também que ele é herdeiro do Pai, porque é a ideia daquele que é o primogênito. Como, por exemplo, quando Paulo descreve aos Colossenses que Cristo é o primogênito de toda a criação, o que Paulo quer dizer com isso? Que ele é o herdeiro de toda a criação. Primogênito não significa necessariamente aquele que primeiro nasce. Vocês lembram de Esaú e Jacó? Você lembra que podia se vender o direito de primogenitura? Porque o que valia não era quem nasceu primeiro, foi fulano ou foi ciclano. O que valia, no final das contas, era a herança que a primogenitura deixava para aquela pessoa. Quando as Escrituras dizem que Cristo é o primogênito, isso significa que ele é o dono de tudo, ele é o herdeiro de todas as coisas que foram criadas. Bem, continuando, no ponto 22, Atanásio escreveu: o Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Tentando explicar um pouquinho mais. E ele continua: há, portanto, um único Pai, não três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito, não três espíritos. E nesta trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Por isso, nunca eles usaram a terminação primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da trindade. Compreende? E eles continuam: porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade, e a unidade, um só Deus, na trindade. 26, portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Só mais um. Mas para a salvação eterna também é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, pessoal, a partir do verso 28, do ponto 28, e vários outros que se seguem, Atanásio passa a falar da importância de Cristo somente para a salvação. Isso é a igreja antiga. Ele começa a descrever, depois de expor a trindade em 27 pontos, 27 teses, simples frases, que resumem o seu pensamento sobre a importância e o valor da trindade, ele começa a descrever Cristo como suficiente para a nossa salvação e para a nossa adoração ao Pai e para a nossa vida nesse mundo. Portanto, para muitos reformadores, esse pensamento não deveria ser alterado. Eles iam mudar o quê? Quando eles olham para aquilo que foram os grandes credos da cristandade, as grandes confissões de fé, os documentos que a igreja sempre abraçou como uma espécie de resumo daquilo que as Escrituras dizem sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a nossa salvação, eles entenderam que não deveriam mudar. E assim foi com a maioria dos reformadores. Menos um. Porém, quando nós pensamos em Calvino, nós temos que pensar no Calvino de início de carreira. Não sei porque alguns riram, mas tudo bem, vamos lá. Calvino no início de carreira, ele seguiu esse modelo, meus irmãos. Impressionante. A primeira edição das Institutas continha apenas uma escassa informação sobre a Trindade. Calvino não colocou quase nada ali sobre a Trindade, o que é impressionante, sim ou não? É interessante que nessa primeira edição das Institutas, a expressão Sacra Trinitas, ou seja, Santíssima Trindade em latim, ela foi escrita em latim, em francês, suas primeiras cópias da primeira edição. Essa expressão Santíssima Trindade é mencionada em todo o livro 2 vezes só. E com base nessas declarações esparsas de Calvino, impressionante que Pierre Carole acusou Calvino de arianismo. Chegou a ser acusado de ariano, porque ele não cita muito bem a Santíssima Trindade, portanto ele achava que Calvino, esse Pierre Carole, que talvez Calvino não acreditasse que Jesus é Deus, ou que o Espírito Santo fosse Deus, mas que só o Pai é Deus, só o Pai é eterno, só o Pai é todo-poderoso, e que Cristo veio depois, o Espírito Santo está meio que um terceiro lugar ali, e aí o Pai é o tal e o Filho, né, mais abaixo.
como uma espécie de hierarquia na Trindade, o que é uma heresia reconhecida desde os primeiros séculos da história da igreja. Não existe hierarquia na Trindade. Todos são iguais, como nós vimos nesses documentos dos pais da igreja, lá da igreja primitiva. Então, Calvino, ele teve que se defender dessas acusações, de que ele não cria na Trindade. E é sempre assim que nascem as grandes declarações, os grandes livros. Quando você começa a ser atacado, quando começa a mexer com você, e a pessoa chega e fala, olha, eu acho que você não crê na Trindade. Aí você tem que provar que você acredita. E aí você vai estudar, você vai orar, você vai escrever. Foi o que Calvino fez. E ele não teve muita dificuldade para desmentir a falsa acusação. Mas daí em diante, ele se tornou um grande defensor da doutrina da Trindade. Agora então, não Calvino mais no início de carreira, mas Calvino mudando de atitude. Essa postura começa a mudar sobre a Trindade em Calvino, por meio de alguns encontros que ele tem com alguns homens naquela época que eram antitrinitários, eram contra a Trindade. Eles não criam na Trindade. Homens como Serveto, como Gentili, que não tem nada a ver com o Danilo, né? É outro Gentili da época do Calvino, e um tal de Gribaldi. Esses três homens, que eram reconhecidos, respeitados em sua época, especialmente Gribaldi e Serveto, que eram muito reconhecidos, né? Doutores em várias áreas do conhecimento humano, Gribaldi em teologia pela Universidade de Paris, Serveto não só em teologia, mas em matemática, astronomia. Ele foi a primeira pessoa a descrever o funcionamento do pulmão e não sei como é que descreve, mas tipo a circulação do ar no pulmão, alguma coisa assim. É um gênio de fato. Só que esses homens começaram a se meter no que diz respeito à teologia. E eles começaram a dizer, nesse período, todos eles abraçaram a fé reformada, de certo modo. Foram simpáticos à fé reformada. Até o momento em que começaram a questionar a divindade de Jesus. E a existência da Santíssima Trindade. Eles começaram a questionar. E aí, então, alguns embates começaram a acontecer. Gribaldi, que foi um advogado, não é, paduano, que disseminou livremente suas dúvidas sobre a Trindade na cidade de Genebra. Ele vivia ali junto com Calvino. Só que ele vivia mais com alguns refugiados italianos, ou pessoas de fala italiana, que viviam em Genebra como refugiados. E ele começou a disseminar isso ali. E devido à instigação de Calvino, Gribaldi acabou sendo expulso da cidade, ou banido da cidade, e a sentença do Conselho de Genebra, Calvino não era genebrino, nem suíço ele era francês, de Noyon, então ele não tinha autoridade para nada, mas ele poderia dizer, olha, o que ele está falando é errado, está em desacordo com a nossa fé. E por conta disso, Gribaldi foi banido da cidade em 1557, por minar e perverter o principal artigo de nossa fé. E ele está falando aqui sobre Trindade, aqui ele já começa a dialogar. Isso em 1557, meus irmãos. Um outro homem dessa lista, que é o Serveto, 4 anos antes, pelo mesmo crime, ele acabou encontrando, no dia 27 de outubro de 1553, com 42 anos de idade, Serveto encontrou, 4 anos antes de Gribaldi ser expulso de Genebra, ele encontrou um destino pior do que o exílio. Ele foi queimado vivo na fogueira, por ordem do Conselho de Genebra, que diante da acusação de ele não crer na Santíssima Trindade, acusação que parte de Calvino, que era o pastor da cidade, e deveria acusar sempre que heresias estivessem sendo pregadas na cidade, o conselho da cidade, o Conselho de Genebra, conselho formado por suíços, delibera pela pena de morte diante desse homem, e ele é levado à fogueira. Muita gente acusa Calvino de ter mandado, de ter queimado ele. Calvino, ele não poderia ter feito isso, porque ele não era suíço, ele não era genebrino, ele não tinha autoridade para isso. Mas ele tinha autoridade para dizer quem estava em acordo ou desacordo com a Sagrada Escritura. E esse foi o fim que Serveto teve. Já em suas Institutas, Calvino certa vez escreveu o seguinte, ele provou, não é, ser impecavelmente ortodoxo em suas próprias formulações trinitárias ou sobre a Trindade. Veja essa afirmação do Calvino. Quando professamos crer em um só e único Deus, pelo termo Deus, entende-se uma essência única e simples, em que compreendemos 3 pessoas ou hipóstases. Ou seja, a gente deve perguntar se Calvino, ao adotar essa definição clássica de Deus,
será que ele não estaria, como Timothy George questionou num dos livros dele sobre a teologia dos reformadores, as suas próprias concepções? Porque Calvino, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, ele era contra usar qualquer terminologia que não fosse bíblica. Por exemplo, Calvino jamais usaria a terminologia trindade. A gente conta esse termo na Bíblia? Não, então para Calvino a gente não podia usar esse termo. A gente encontra pessoas da trindade? Também não, então para Calvino a gente também não poderia usar. Calvino, em seus escritos, ele dizia o seguinte: quando Deus fala, eu falo. Quando a Bíblia cala, eu calo. Esse era um dos lemas de Calvino. Por isso ele teve tanta dificuldade de lidar com isso, porque como pouco a Bíblia fala sobre trindade em termos de termos específicos, como trindade, pessoas, etc., mais difícil se torna a defesa desse princípio da nossa fé, de tão grande importância. Mas Calvino, ele conseguiu entrar nesse campo. E dentro dos limites da revelação, com relação a expressões que favoreçam a compreensão desse termo, ele conseguiu se fazer compreendido. E ele era muito sensível a essa questão, e ele procurou encarar de frente. Ele estava bem consciente de que palavras, como ousia, persona, hipóstase, trinitas, palavras latinas que estão relacionadas a uma grega também, que está relacionado à Santíssima Trindade, que era sempre usado no campo da teologia, que essas palavras, elas não eram termos bíblicos. Não eram termos bíblicos. Veja, certa vez ele escreveu o seguinte: provera que realmente fossem sepultados, contanto que esta fé entre todos se patenteasse, que o Pai e o Filho e o Espírito são um e único Deus. Todavia, assim que nem o Filho é o Pai como tal, ou o Espírito o Filho, ao contrário, que são distintos entre si por determinada propriedade. Então, mesmo Calvino, não concordando muito em usar a linguagem não bíblica, como trindade, por exemplo, para explicar conceitos bíblicos, ele acabou fazendo isso, com cuidado e com o objetivo de trazer mais clareza sobre essa doutrina da trindade. Então, mesmo concordando nesse ponto, porém, Calvino advertia contra uma especulação, no mistério da essência da trindade, fica colocando termos, tipo, Deus é que nem a laranja, tem a casca, tem o miolo e tem o caldo. Deus é tipo caneta Bic, você tem a parte de fora, o tubinho e a tinta. Deus é que nem o ovo, tem a casca, a gema e a clara. Calvino diria, não faça isso. Não vá por aí, isso não está na Bíblia. Ele era escravo da Bíblia. Ele era escravo da Sagrada Escritura. Portanto, ele não se preocupava muito em explicar o que a Bíblia não explica. Ele simplesmente diz, a Bíblia diz, eu creio. Isso me é suficiente. E se Deus não quis me dar as suas próprias ilustrações, como Ele fez com outros pontos, talvez seja para que eu me calasse na minha pequenez e ignorância e simplesmente acreditasse, prostrado e rendido, humildemente em minha intelectualidade, à grandeza da sua própria essência. Quando é que eu vou compreendê-lo? Certa vez ele escreveu o seguinte: deixemos então, de boa vontade, para Deus o conhecimento de si mesmo. Ou seja, a investigação sobre quem Deus é, traz consigo um risco enorme. Quem é Deus? Aí você vai querer explicar a Deus. Se eu e você sairmos hoje à noite, aqui em Brasília, e perguntássemos para alguém que a gente achasse na rua, quem é Deus? Qual é a primeira frase que normalmente a pessoa diz? Deus é... Ou como? Amor, o que mais? Tudo. Normalmente Deus é tudo. A pessoa fica, eu não sei, Deus é Deus. Deus é tudo. Deus é amor, Deus é bom, Deus é paz, Deus é vida, Deus é tudo. E normalmente quando a pessoa vem com essas Deus é tudo, é porque ela não sabe nada sobre Deus. E o perigo disso é que a gente será tentado a incluir nessa concepção de Deus ideias nossas. Então eu serei tentado a descrever um Deus concebido na minha imaginação. Então para mim Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus ele é paz, Deus é isso, Deus é aquilo. E imagine você que eu estou imaginando a pessoa de um Deus, mas eu não estou usando base bíblica nenhuma. Eu não estou citando trecho nenhum da Sagrada Escritura, que é onde eu deveria conhecer a Deus. Sabe qual que é o risco disso?
O risco disso é eu criar um Deus diferente das Escrituras. E com isso, sabe o que eu farei? Eu quebrarei o primeiro dos 10 mandamentos, que é qual? Não tereis outros deuses diante de mim. Sabe uma maneira de nós termos outro Deus diante do nosso Deus? Quando nós concebemos ou falamos dele de um modo diferente de como ele se revela na palavra. Todas as vezes que nós dissemos algo sobre Deus que não é baseado nas Escrituras, nós corremos o risco de estar criando um Deus diferente do Deus da Bíblia. Por isso a investigação sobre quem Deus é traz consigo um risco enorme. O erro nesse campo, gente, é quase certo. A menos que a gente se prenda à Bíblia e, como Calvino escreveu, a gente deixe que Deus fale de si mesmo. E deixemos então de boa vontade para Deus o conhecimento de si mesmo. Ou seja, se nós não conseguimos entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus não quis nolo revelar em perfeição quem Ele é na Santíssima Trindade, é porque Ele quer guardar para si o conhecimento de si mesmo. Ele não quer contar isso para a gente. Por isso, em outro lugar, Calvino colocou justamente essas palavras. Para Calvino, é um erro a gente especular sobre a Trindade nas Escrituras. Um erro muito grande. Veja essa afirmação dele também. Para Calvino, era presunção, abro aspas, investigar a Deus em qualquer outra parte que em sua sagrada palavra. Ou a seu respeito pensar qualquer coisa, a não ser que lhe vá à frente a sua palavra. Ou falar que não o tomado dessa mesma palavra. Ou seja, falar sobre Deus, pensar sobre Deus, ou investigar sobre Deus, qualquer coisa que não seja guiado pela palavra, é presunção. Como é que você sabe quem é Deus, se não for o que Ele revela na palavra? Baseado no quê? Baseado em quê? Veja a presunção. A menos que você caia na cama do Salmo 19, por exemplo. Na cozinha do Salmo 19. Na doutrina maravilhosa da revelação natural, ou revelação geral. Que você caia naquela percepção do Salmo 19 e tantos outros textos da Sagrada Escritura que dizem: os céus revelam a glória de Deus. E um dia, o firmamento proclama as obras do seu poder, um dia anuncia outro dia, o sol, a lua e as estrelas. E quando nós observamos certas coisas relacionadas à natureza, a gente é capaz de perceber que há um Deus que é engenhoso, que é sábio, que é poderoso e que possui características de beleza estética por meio da sua criação. Porque quando a gente olha a cachoeira, a gente acha bonito. Quando a gente olha o oceano e aquele universo da biologia marinha, a gente acha aquilo lindíssimo. Então, há uma característica estética no Criador. Ele quis fazer aquilo com beleza. Entendem? Então, quando a gente olha para Deus de uma maneira natural, é óbvio, a gente é capaz de perceber algumas coisas sobre Deus. Mas quantas são as pessoas que analisam Deus dessa maneira? Ao contrário, quando as pessoas vão para a natureza, não vão para observar características sobre Deus. Vão para procurar conhecer a natureza pura e simplesmente. Baseados num naturalismo que exclui Deus e que acredita que tudo é fruto de uma explosão ou do acaso e que as coisas vêm acontecendo aleatoriamente e que a beleza que a gente vê por aí é fruto do caos. É fruto simplesmente de uma improbabilidade e é fruto de uma casualidade. Aconteceu, por isso que é bonito, mas não era para ser. Meus irmãos, a Bíblia é a única capaz de nos conduzir para o conhecimento de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem algumas bases bíblicas que são usadas para tentar provar a Trindade. Como, por exemplo, textos provas muito usados. A forma plural de Deus, não é? Lá em Gênesis 1, todas as vezes que a palavra Elohim é mencionada, não é? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Você sabe que essa palavra Elohim, ela é plural. É um plural majestoso, majestático, como os hebraístas gostam de chamar, mas ela é plural. Então, é mais do que um único ser. Também a tríplice. Parece triplex, né? Tríplice. Tem que treinar a falar essa palavra direito.
tríplice manifestação de louvor dos serafins em Isaías 6:3, vocês lembram? Santo, Santo, Santo. Muita gente diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tá lá que é Pai, Filho e Espírito Santo? É meio que um duplo carpado, sabe, aquele salto, né, para tentar justificar. Ou, por exemplo, quando Jesus diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Enfim, Calvino considerava todas elas provas fracas e espúrias para uma doutrina tão importante. Tão importante. Eu citei ele aqui agora há pouco, Timothy George, em seu livro Teologia dos Reformadores, que nesse assunto que a gente está abordando hoje à noite aqui, sobre o pensamento, é um dos melhores, se não o melhor livro que trata sobre o assunto. Teologia dos Reformadores. Ele escreveu certa vez o seguinte, nesse livro. Os que negavam a doutrina da Trindade, certamente tocavam num nervo sensório de Calvino. Ele os chamou de serpentes traiçoeiras, gagos, velhacos, certas pessoas frenéticas como Serveto e os seus, que conspiravam em engodos e absurdos vis. Agora, por que a Trindade era tão importante assim para Calvino e também para Lutero e para todos os reformadores? Como a gente viu, Calvino não estava interessado nas minúcias, não é, da teologia abstrata, tipo ficar sentado numa varanda, olhando para o céu, ficar elucubrando, pensando na Trindade, como se isso não tivesse relação prática com o dia a dia. Calvino era pastor numa comunidade praticamente rural, naquela Genebra que era composta de pessoas que trabalhavam na roça. Era quase que uma aldeia a Genebra da época de Calvino. Não era uma cidade como ela é hoje. Era um grupo minúsculo de pessoas que moravam ali. E a maioria delas trabalhava no campo. Quando essas pessoas vinham para aprender, vocês acham que essas pessoas queriam? Muitas delas nem ler sabiam. Você acha que Calvino ficava elucubrando, sabe, viajando na maionese com essas pessoas? Ele era prático. E o objetivo principal dele não era ficar abstraindo em teologia por meio de minúcias metafísicas ou sobrenaturais sobre o assunto. Ele não estava pensando na Trindade por conta dessas coisas, dessa teoria só. Ele nem estava ligado a ficar estudando terminologias. O foco dele era entender o que a falta de fé na Trindade poderia trazer no povo de Deus. Ou a má compreensão sobre a Trindade poderia causar no povo de Deus. Como Timothy George também acertou, ele disse o seguinte: a Trindade era crucial, porque era um testemunho da divindade de Jesus Cristo. E assim, da certeza de salvação obtida por Ele. Então, se eu, Serveto, se eu, Gribaldi, se eu, Gentili, se eu, qualquer herege do século XVI, que circundo aquele cantão de Genebra, na Suíça, Itália, França, sul da Alemanha, aquela região, eu começo a questionar a Trindade, já acende uma luz vermelha na cabeça desses reformadores. Ele está questionando a Trindade, qual é a consequência disso? A consequência é que, imediatamente, eles deixarão de crer na divindade de Cristo, estão questionando a Trindade, questionarão a divindade de Cristo, questionarão a divindade de Cristo, questionarão a salvação. Porque a nossa salvação depende da divindade de Cristo. Porque para que o sacrifício de Cristo na cruz tenha efeito, é necessário que Ele seja Deus. Porque nós quebramos a lei de Deus. E para que nós pagássemos diante da lei de Deus, era necessário que fôssemos deuses, o que nunca fomos nem jamais seremos. Seria a mesma coisa, com uma ilustração aqui simples, mas para tentar ajudar na compreensão. Tem zoológico aqui, não tem, na cidade? Imagina que nós fôssemos ao zoológico amanhã à tarde. E aí no zoológico eu levasse a minha filha de 9 anos. E aí caminhando pelo zoológico, ela viu o macaco, gostou do macaco, e aí ela chegou perto. E o macaquinho, ela distraidamente, o macaquinho pegou o cabelo dela. E aí ela pediu socorro, mas eu cheguei e não consegui soltar, e o macaquinho começou a bater a cabeça dela na grade, assim. E começou a abriu a cabeça dela, ela caiu morta no chão. Imagina. Aí o que vai acontecer? Esse macaquinho ele vai ser preso. Ele vai ter direito a um advogado, vai ser levado a um tribunal. E pode ser... Vai isso acontecer com ele? Por que não? Porque ele não possui a nossa natureza. Logo, ele não responde pelos crimes que ele comete. Porque ele é de outra natureza.
Ou um pitbull, ou qualquer outro cachorro, que maltratado pelo dono, ele sai na rua, e aí com fúria ele pega uma criança também e mata aquela criança. Aí vem algumas autoridades, vêm e sacrificam aquele animal. Por que não prendem aquele animal? Porque ele não pode pagar pelo crime cometido. Pode? Não pode pagar, porque ele pertence a uma outra natureza. Por que nós também não podemos pagar quando quebramos a lei de Deus? Porque não é a nossa lei, é a lei dele. Ele criou a sua própria lei e nos colocou debaixo dela. Quando nós quebramos a lei de Deus, meus irmãos, nós somos como um macaco que matou a criança no zoológico. A consequência disso é o sacrifício. Em que tempo? Na eternidade. A menos que, se eu sou o dono daquele cachorro, ou alguma espécie de autoridade, sim. Obrigado, meu irmão. Uma espécie de autoridade, então o que eu faria? Eu diria para aquele policial o seguinte, que pegou o meu cachorro, que matou uma criança na rua. Eu dissesse o seguinte, olha, não, me mata no lugar dele. Ou se eu tivesse poder, eu me transformasse em um cachorro. Ou eu me transformasse no macaco. E aí eu olhasse para aquela autoridade e dissesse, não, livra a ele. E pode matar a mim. Me sacrifica no lugar dele para que ele não precise ser sacrificado. Ele não sabe o que ele fez. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Vocês entendem? Foi o que Cristo fez em nosso lugar. Porque ele podia, diante de Deus, pagar por aquilo que ele fez. Quando ele esteve na cruz, ele tomou, ou na expressão de João, ele atraiu, ele magnetizou, ele carregou sobre si a nossa culpa e as nossas transgressões ele levou sobre si na cruz. E quando a ira do Pai é derramada sobre ele, ali é Deus com Deus. Vocês estão entendendo? Ali o Filho paga diante do Pai por aquilo que fez. Quando eu questiono a divindade do Filho e digo que ele é apenas uma criatura, com isso, consequentemente eu digo, ele não serve para ser meu Salvador. Ele não serve para ser sacrificado. Ele também precisa de um Deus que morra por ele. É nesse sentido que Calvino e Atanásio e os demais reformadores se apegam ferozmente à doutrina da Trindade. O propósito do trinitarismo de Calvino, ou da doutrina da Trindade para Calvino, como de Atanásio, era soteriológico. Então aqui, o credo de Atanásio, mais as institutas de Calvino, qual é o objetivo disso? Soteriologia, a nossa salvação. Como é que a gente se salva? Por que Atanásio, cerca de 1000 anos antes de Calvino nascer, 1000 anos antes, cerca de, Atanásio vai dizer que é importante que a gente creia na Trindade, porque senão isso vai ter consequências para a nossa salvação. E agora os reformadores também. Então ele queria salvaguardar a mensagem bíblica de que Deus se manifestou em carne, contra as interpretações falsas, como a de Serveto, por exemplo, que dizia que ele mistura, não é, em si mesmo com as criaturas, tanto o Filho de Deus quanto o Espírito, ou seja, o Filho é criatura, o Espírito é criatura, mas não Deus também. Assim, da primeira edição das Institutas de Calvino em diante, Calvino acabou estabelecendo a confissão da Trindade, e começou a escrever mais sobre ela, e a esboçar todo o conjunto das Institutas, tal como nós a conhecemos hoje, que é a maior obra da Reforma Protestante, são as Institutas da religião cristã, escritas por Calvino, que hoje é subdividida por meio das pessoas da Trindade, ou do credo apostólico, como queira, que também é subdividido nas pessoas da Trindade. Ele acabou estabelecendo a confissão da Trindade num contexto litúrgico, como a gente chama, ou seja, ele tem que ser adorado, ele tem que ser lembrado na adoração pública, e também na invocação no batismo. E aqui eu já caminho para a parte final da nossa reflexão, do nosso estudo, mostrando para vocês como eles, no batismo, eles acabavam tendo uma compreensão trinitária também. O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo testemunhava tanto a unidade como a trindade de Deus. As distinções dentro da divindade eram vistas nas características particularizadoras de cada pessoa. Por exemplo, quando a gente pensa na misericórdia do Pai, misericórdia gratuita do Pai,
que enviou o seu Filho, e então, mediante o sacrifício da morte do seu Filho, o Espírito Santo, purificando e regenerando, tornando-nos participantes dos benefícios do Filho. No batismo, um só Senhor, invoca-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, exemplificados em um só ato, reconhecido no batismo. Então, para que ninguém pensasse que os cristãos adorassem três deuses, a própria unicidade do batismo apontava para a unidade essencial das três pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só batismo, que é santificado pelo nome Trino. Eu não batizo em nome do Pai, batizo em nome do Filho, batizo em nome do Espírito. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixando claro que há um só Deus exemplificado ali. Isso daqui não sou eu que estou dizendo, isso é o pensamento dos reformadores. É o modo como os reformadores, uma das coisas que eles usavam para tentar explicar de um modo um pouco mais aprofundado a doutrina da Santíssima Trindade. Diante disso, eles diziam o seguinte: que réplica os arianos, ou os sabelianos, ou tantos outros hereges seriam capazes de fazer diante desse argumento? Os arianos que acreditavam que só Deus Pai existia. Não existe Deus Filho, Jesus é só uma criatura. Como, por exemplo, os testemunhos de Jeová e os mormons hoje continuam a acreditar. O unitarismo também e outras tradições ditas cristãs continuam abraçando. O Filho, por exemplo, o mormonismo coloca Jesus como uma espécie de irmão de Lúcifer, como uma espécie de arcanjo também, uma espécie de irmão de Miguel, criatura. O testemunho, as igrejas chamadas de testemunhos de Jeová, aqui eu não estou tecendo crítica, eu estou apenas descrevendo o que elas acreditam, não é? Também abordam a Cristo como uma criação de Deus. Nós não poderíamos, dentro da teologia testemunha de Jeová, colocar Cristo no mesmo pé de igualdade com o Pai, jamais. Além de outras tradições unitaristas que dizem é só o Pai. E quando batizam só em nome de Jesus, por outras razões, enfim, mais esquisitas ainda. O batismo, então, possui uma força tal que nos torna um. Nós todos. E no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é invocado, e nós nos tornamos participantes de um só corpo, de um só Senhor, de uma só fé. Para os reformadores, portanto, a ordenação do batismo prova as três pessoas numa única essência de Deus. Em resumo, meus irmãos, em suma, as distinções dentro da Trindade, e Calvino preferia chamar isso de subsistências ao invés de distinções, então as distinções dentro da Trindade não deveriam ser entendidas como divisões. Existe um único Deus, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. A conclusão então é a seguinte: no pensamento dos reformadores, a Trindade é o fundamento da salvação. A Trindade é o fundamento da salvação. Porque apenas quem é verdadeiramente Deus pode redimir os que estão totalmente perdidos. Totalmente Deus, totalmente perdidos, então é possível haver salvação. Na liturgia do batismo e na doxologia, ou nos credos na história da igreja, a fé na Trindade sempre foi confessada. Não para definir completamente o ser de Deus, vamos tentar definir quem Deus é. Quem é que conseguiria fazer isso? Você conseguiria definir quem Deus é? Eu não conseguiria jamais. Mas apenas para não ficarmos em silêncio diante do mistério da sua presença. E como é que isso pode fazer diferença na nossa vida hoje, meus irmãos? Como é que o conhecimento do Deus Trino, do pensamento trinitário, pode fazer diferença, assim como fez na época dos reformadores, há 500 anos atrás, e também na época da igreja antiga, há quase 2000 anos atrás. Meus irmãos, pode fazer diferença sim, pode fazer diferença em nossa adoração, focando no Pai, Filho e no Espírito Santo, e não em nós. Quando nós temos, por exemplo, pessoas que adoram, canções, por exemplo, que focam no homem, em mim, me dá, me devolve, faz isso comigo, eu, mim, sempre na primeira pessoa do singular, meus irmãos, isso não é adoração.
O conhecimento da Santíssima Trindade nos mostra que adoração significa falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não significa que você não possa falar de si para Deus. Mas o nome disso é petição, súplica, ação de graças. Está falando de si, está agradecendo, mas não adoração. Quando você adora a Deus, você fala de Deus, você não fala de você. Quando você vai adorar a Deus, não é para falar do que você precisa, não é para falar do que você quer. Adorar, as expressões grega e hebraica de adoração estão relacionadas à palavra elogio em português. Elogio. Como, por exemplo, quando eu chego para minha esposa e elogio ela, isso significa simplesmente descrever características dela. Quando eu chego para o pastor Michel e elogio o pastor Michel, quando eu chego para a Faculdade Teológica Reformada de Brasília e elogio a faculdade aqui, isso não significa que eu quero alguma coisa, que eu estou pedindo. Elogiar, meus irmãos, é simplesmente descrever características que me encantam. Isso é elogio, senão é um falso elogio, concorda comigo? Quando eu estou adorando a Deus, pedindo coisa para Ele, é uma falsa adoração. Adoração é focar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e descrevê-lo em elogios, em deslumbres, em amor. Então isso muda a nossa adoração. Agora, isso pode fazer diferença também nas nossas orações. Quando a gente busca saber a vontade do Pai, do Filho e do Espírito, para vivê-la, a vontade dEle, e assim sermos felizes. A oração transforma a nós e não a Deus. Quando eu não sei direito sobre a Trindade, eu acho que a oração muda Deus. Quando eu não conheço bem a doutrina da Trindade, veja, eu posso até acreditar, mas se eu não conheço com profundidade, eu sou tentado a achar que a minha oração é capaz de mover a mão daquele que move o mundo. Já ouviu essa frase? Quem que é o soberano nessa frase? A minha oração, a minha oração move a mão daquele que move o mundo. Eu sou o cara. Se eu movo a mão de Deus, se eu sou capaz de... Toda a autoridade está em mim. A chave do poder do esposo que ora está na minha mão. Eu tenho o poder, eu tenho a força. Meus irmãos, uma correta compreensão da doutrina da Trindade me ensina a orar. E me ensina também que a oração, ela me muda, me transforma, e não a Deus. Pode ser que Deus responda às minhas orações à luz daquilo que eu pedi a Ele, mas isso não significa que Ele mudou de ideia porque eu falei com Ele. Enfim, também muda os nossos estudos. Compreender corretamente a Santíssima Trindade muda em nossos estudos, fazendo com que nos interessemos mais com a majestade desse Deus revelado em três pessoas, do que em sermos, como sermos abençoados. Tipo, você vai estudar, você vai comprar um livro, que livro você vai ler? Você vai comprar um livro sobre quem é Deus ou sobre como orar para ser abençoado? Você quer aprender, ler um livro sobre, conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo, ou você quer comprar um livro sobre como enriquecer e prosperar diante do Senhor? 7 leis da vitória espiritual, alguma coisa dessas, enfim, essas coisas que hoje tanto vendem. O que vende? O que vende, pessoal, é justamente isso. Hoje todo mundo acredita na Trindade, mas será que nós precisaríamos revisitar essa doutrina, como fizeram os reformadores, para que os nossos estudos fossem transformados e aprendêssemos a buscar a Deus mais por causa de Deus do que por causa daquilo que Ele nos dá? A fim de que amássemos mais a Ele por quem Ele é do que por aquilo que Ele nos dá? Hoje muita gente busca a Deus pelo que Deus dá e não pelo que Deus é, por não conhecerem bem o Deus Trino. E eu concluo dizendo que isso pode fazer diferença na nossa vida, em nossa comunhão, porque a Santíssima Trindade nos mostrará o valor de vivermos em uma comunidade de amor, visto que ela é, desde a eternidade, em si mesma, uma comunidade de amor, que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando conhecermos mais a maravilhosa doutrina da Santíssima Trindade, veremos que quando Ele nos criou para vivermos em comunidade. Não existirá mais desigrejados, não existirá mais egoísmo ou amor exagerado de si mesmo,
mas haverá entrega, haverá comunhão, haverá equilíbrio. É fácil isso? Não é. Mas eu convido vocês a fazerem a oração que Martinho Lutero fez diante dos seus algozes na dieta de Worms, quando ele foi, por fim, excomungado. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que essa seja a nossa oração, para que nos esforcemos no estudo cada vez mais profundo do Deus Trino, para que esse conhecimento maravilhoso de quem é o nosso Deus possa fazer diferença na nossa comunhão, possa fazer diferença nos nossos estudos, possa fazer diferença na nossa oração, possa fazer diferença em toda a nossa vida, para a nossa alegria e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.